Pedro Álvares Cabral. Nascido em Belmonte e criado como membro da nobreza portuguesa, Cabral foi enviado à corte do rei Dom Afonso V em 1479, quando tinha cerca de 12 anos. Educou-se em humanidades e foi treinado para lutar e pegar em armas. Tinha cerca de 17 anos de idade em 30 de junho de 1484, quando foi nomeado moço fidalgo, um título de menor importância normalmente concedido a jovens nobres, pelo rei de João II. Os registros de suas ações antes de 1500 são extremamente incompletos, mas Cabral pode ter excursionado pelo norte da África, tal como haviam feito seus antepassados e era comumente feito por outros jovens nobres de sua época. O rei Dom Manuel I, que tinha ascendido ao trono 2 anos antes, concedeu-lhe um subsídio anual no valor de R$ 30.000 em 12 de abril de 1497. Na mesma época, recebeu o título de fidalgo do Conselho do Rei e foi nomeado Cavaleiro da Ordem de Cristo. Não há nenhuma imagem ou descrição física detalhada de Cabral contemporâneas à sua época. Sabe-se que era forte e igualava seu pai em altura, de 1,90 metros. O caráter de Cabral tem sido descrito como culto, cortês, prudente, generoso, tolerante com os inimigos, humilde, mas também vaidoso e muito preocupado com o respeito que sentia que sua nobreza e posição exigiam. Em 15 de fevereiro de 1500, Cabral foi nomeado capitão-mor de uma expedição à Índia. Era costume da época a coroa portuguesa nomear nobres para comandar expedições navais e militares, independentemente da experiência ou competência profissional deles. Este foi o caso dos capitães dos navios comandados por Cabral, a maioria era nobre como ele. Esta prática era arriscada, uma vez que a autoridade poderia cair nas mãos de pessoas altamente incompetentes e incapacitadas, como poderia também cair nas mãos de líderes talentosos como Afonso de Albuquerque ou João de Castro. Poucos detalhes a respeito dos critérios utilizados pelo governo português para escolher Cabral como chefe da expedição à Índia sobreviveram ao tempo. No decreto real que o nomeou capitão-mor, as razões dadas são méritos e serviços. Nada mais se sabe sobre estas qualificações. De acordo com o historiador William Greenlee, o rei Dom Manuel I sem dúvida o conhecia bem na corte. Isso, junto com o papel da família Cabral, a lealdade inquestionável deles à coroa, a aparência pessoal de Cabral e a capacidade que ele tinha demonstrado na corte e no conselho foram fatores importantes. Cabral tornou-se o chefe militar da expedição, enquanto navegadores mais experientes foram destacados para a expedição para ajudá-lo em assuntos navais. Os mais importantes deles foram Bartolomeu Dias, Diogo Dias e Nicolau Coelho. Tais navegadores comandariam, junto com os outros capitães, 13 navios e 1.500 homens. Desse contingente, 700 eram soldados, embora a maioria fosse composta por plebeus comuns que não tinham nenhum treinamento ou experiência em combate anterior. Durante décadas Portugal buscará uma rota alternativa para o Oriente que excluísse o mar Mediterrâneo, então sob controle das repúblicas marítimas italianas e do Império Otomano. O expansionismo de Portugal levaria, primeiramente, a uma rota para a Índia e, posteriormente, a colonização um pouco por todo o mundo. O desejo de difundir o cristianismo católico em terras pagãs foi outro fator que motivou a exploração. Havia também uma longa tradição de guerrear contra os muçulmanos, derivada da luta contra os mouros durante a construção da nação portuguesa. A luta expandiu-se primeiramente para o norte da África e, eventualmente, para o subcontinente indiano. Uma ambição adicional que motivava os exploradores era a busca do mítico Preste João, um poderoso rei cristão com o qual se poderia forjar uma aliança contra o Islã. Por fim, a coroa portuguesa procurava obter um quinhão no lucrativo comércio de escravos e de ouro no oeste africano e no comércio das especiarias oriundas da Índia. A frota, sob o comando de Cabral, então com 32 a 33 anos de idade, partiu de Lisboa em 9 de março de 1500 ao meio-dia. No dia anterior, a tripulação tinha recebido uma despedida pública que incluiu uma missa e comemorações com a presença do rei, da corte e de uma enorme multidão. Na manhã de 14 de março, a frota passou por Gran Canária, a maior das Ilhas Canárias. Em seguida,
partiu rumo a Cabo Verde, uma colônia portuguesa situada na costa oeste da África, que foi alcançada em 22 de março. No dia seguinte, uma nau com 150 homens, comandada por Vasco de Ataíde, desapareceu sem deixar vestígios. A frota cruzou a linha do Equador em 9 de abril e navegou rumo ao oeste, afastando-se o mais possível do continente africano, utilizando uma técnica de navegação conhecida como a volta do mar. Os marujos avistaram algas marinhas no dia 21 de abril, o que os levou a acreditar que estavam próximos da costa. Provou-se estarem certos na tarde do dia seguinte, quarta-feira, 22 de abril de 1500, quando a frota ancorou perto do que Cabral batizou de Monte Pascoal, uma vez que aquela era a semana da Páscoa. O monte localiza-se no que hoje é a costa nordestina do Brasil. Os dias seguintes foram gastos armazenando água, alimentos, madeira e outros suprimentos. Os portugueses também construíram uma enorme cruz de madeira, talvez com 7 metros de altura. Cabral constatou que a nova terra estava a leste da linha de demarcação entre Portugal e Espanha que tinha sido estabelecida no Tratado de Tordesilhas. O território estava, portanto, dentro do hemisfério atribuído a Portugal. Para solenizar a reivindicação de Portugal sobre aquelas terras, ergueu-se a cruz de madeira e uma segunda missa foi celebrada em 1 de maio. Em honra à cruz, Cabral nomeou a terra recém-descoberta de Ilha de Vera Cruz. No dia seguinte, um navio de suprimentos sob o comando de Gaspar de Lemos ou André Gonçalves, tá um conflito entre as fontes sobre quem foi enviado, retornou para Portugal para informar o rei da descoberta, por meio da carta escrita por Pero Vaz de Caminha. A frota retomou sua viagem em 2 ou 3 de maio de 1500, navegando ao longo da costa leste da América do Sul. Ao fazê-lo, Cabral convenceu-se de que tinha encontrado um continente inteiro, ao invés de uma ilha. Por volta do dia 5 de maio, a esquadra virou para leste em direção à África. Em 23 ou 24 de maio, os navios encontraram uma tempestade na zona de alta pressão do Atlântico Sul, resultando na perda de 4 navios. O local exato do desastre é desconhecido. As especulações variam desde perto do Cabo da Boa Esperança, no extremo sul do continente africano até um local à vista da costa sul-americana. 3 naus e a caravela comandada por Bartolomeu Dias, o primeiro europeu a dobrar o Cabo da Boa Esperança em 1488, naufragaram, perdendo-se 380 homens. A frota principal permaneceu perto de Sofala por 10 dias enquanto era reparada. A expedição, em seguida, rumou ao norte, chegando a Quilo em 26 de maio, onde Cabral fez uma tentativa fracassada de negociar um tratado comercial com o rei local. De Quilo, a frota partiu para Melinde, onde desembarcou em 2 de agosto. Cabral reuniu-se com o rei local, com quem estabeleceu relações de amizade e trocou presentes. Também em Melinde foram recrutados pilotos para a última etapa da viagem à Índia. Antes do destino final, desembarcaram em Angediva, uma ilha onde os navios a caminho de Calecut se abasteciam. Ali, os navios foram puxados para a praia, calafetados e pintados. Foram feitos os últimos preparativos para o encontro com o governante de Calecut. Para o historiador William Greely, os portugueses perceberam que eram poucos em número e que aqueles que viriam à Índia nas frotas futuras também estariam sempre em desvantagem numérica, então esta traição deveria ser punida de forma tão decisiva que os portugueses fossem temidos e respeitados no futuro. Era sua artilharia superior que lhes permitiria realizar esse objetivo. Assim sendo, os portugueses estabeleceram um precedente para o comportamento dos exploradores europeus na Ásia durante os séculos seguintes. Após o retorno de Cabral, Dom Manuel I começou a planear outra frota para fazer a viagem à Índia e para vingar as perdas portuguesas em Calecut. Cabral foi escolhido para comandar essa frota da vingança, como era chamada. Durante 8 meses Cabral fez todos os preparativos para a viagem, mas por razões que permanecem incertas, foi afastado do comando. Aparentemente, havia sido proposto dar a um outro navegador, Vicente Sodré, o comando independente sobre uma parte da frota, e Cabral se opôs fortemente contra isso. Não se sabe se foi demitido ou se pediu para ser liberado do cargo. De qualquer maneira,
Quando a frota partiu em março de 1502, seu comandante era Vasco da Gama, um sobrinho materno de Vicente Sodré, e não Cabral. Sabe-se, no entanto, que surgiu hostilidade entre as facções que apoiavam Vasco da Gama e Cabral. Em algum momento, Cabral deixou a corte permanentemente. O rei ficou muito irritado com a briga, a tal ponto que simplesmente mencionar o assunto em sua presença poderia resultar no banimento da corte, como ocorreu com um dos apoiantes de Vasco da Gama. Sofrendo de febre recorrente e um tremor, possivelmente resultado de malária, desde sua viagem, Cabral se retirou para Santarém em 1509. Passou seus últimos anos por lá. Somente informações esparsas estão disponíveis sobre suas atividades durante aquele tempo. Segundo uma carta régia datada de 17 de dezembro de 1509, Cabral tornou-se parte envolvida numa disputa por uma transação de terras envolvendo parte da propriedade que lhe pertencia. Outra carta do mesmo ano informa que ele iria receber certos privilégios por um serviço militar não divulgado. Em 1518, ou talvez antes, foi elevado de fidalgo a cavaleiro no Conselho do Rei, tendo direito a um subsídio mensal de R$ 2.437. Isto se somava à pensão anual concedida a ele em 1497, que ainda estava sendo paga. Cabral morreu de causas não especificadas, provavelmente em 1520, e foi enterrado no interior da capela de São João Evangelista na igreja do antigo Convento da Graça de Santarém.